Tem uma outra informação: apesar de contar com o apoio de vários partidos do Centrão, o governo federal enfrenta muitas dificuldades e tenta atrair governadores. O próprio presidente Lula fez um desabafo no último dia 26, após apenas 8 dos 20 chefes dos executivos estaduais estarem presentes em um evento de anúncio de obras do PAC no Planalto. Os governistas atribuem a dificuldade a uma polarização e culpam Jair Bolsonaro por isso. Eles avaliam ainda que o período eleitoral tem inibido os governadores de oposição de estarem em atos de Lula. Já a oposição afirma que evita participar de eventos da gestão federal, pois eles politizam tudo. Mota, o que pode explicar esse cenário? A gente tem percebido, alguns governadores que evitam subir no palanque ou participar desses eventos com o governo federal, mas o que a gente pode atribuir? Dificuldade de articulação do governo federal, ou os governadores estão preocupados em desagradar a sua base, ou ainda tem aquele receio de eu não vou naquele evento porque tem muita gente ligada ao Partido dos Trabalhadores, eu vou ser vaiado, alguma coisa do tipo, sabe? Evitar climão, aquela coisa. O meu palpite, Caniato, é que ninguém quer ficar do lado de um governo impopular. O atual governo é o governo do Partido dos Trabalhadores. Muita gente diz que é do Partido dos Trabalhadores a responsabilidade pela criação do que se chama de polarização no Brasil. É a divisão do país entre nós e eles. Eles, segundo essa turma, não são apenas um adversário político que precisa ser derrotado nas urnas. São inimigos da democracia que precisam ser eliminados da vida política. Vamos lembrar quantas vezes nós já ouvimos variações dessa frase que eu acabei de dizer nos últimos meses serem ditas por altas autoridades, inimigos da democracia. Curioso, aqui nos Estados Unidos, como é possível que, diante de uma postura como essa, se pense em aproximação? Mesmo que o governo estivesse nadando num oceano de popularidade que cá entre nós, eu acho que não é o caso. Vários governadores, viu, Cristiano Beraldo, evitam participar de eventos com o chefe do Executivo Federal, pois temem escutar críticas da sua base, e aí mandam um representante e aí não sobe no mesmo palanque do presidente da República. E ele sentiu o golpe, inclusive teve um evento que ele até falou desse distanciamento, Beraldo. Olha, é impressionante, assim, cria-se uma discussão sobre o óbvio, não é? Estados e o governo federal, eles necessitam ter uma relação institucional. Por quê? Porque os estados arrecadam em razão do Pacto Federativo, tem que mandar o dinheiro todo para a União e depois ficar de pires na mão, pedindo, por favor, para a União devolver pelo menos uma parte do dinheiro deles. Então, essa é a dinâmica que se estabeleceu em razão do Pacto Federativo, que, na minha opinião, junto com a Constituição Federal, tem que ser urgentemente revisto. A gente precisa de mais autonomia nos estados. Só que hoje a realidade é essa. Então, o que acontece? A gente pode pegar o exemplo do que aconteceu com o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Houve um evento, o presidente da República foi, o governador foi convidado e atendeu o convite. Afinal de contas, era uma agenda lá importante para ele, enfim, conquista lá para o Estado, ele achou por bem atender o convite. Ele que é um governador que tem se posicionado à direita e tal. Foi lá, o que aconteceu? Foi vaiado pelos convidados do governo federal e foi altamente criticado pelos seus apoiadores, pelo eleitorado que o apoia. Então, o que ele saiu de bom disso? E ainda teve que ouvir o presidente da República dizer, olha, não vai, porque o governador é um convidado nosso. Ou seja, era um evento do presidente, não era um evento conjunto. O governador estava ali como um mero convidado. O presidente da República fez questão de colocar o governador no seu devido lugar. E aí eu pergunto,
Por que outro governador não alinhado ideologicamente com o governo vai participar de um evento político? Porque esses eventos são todos políticos, eles não são de trabalho, eles não são institucionais, eles são políticos. Por que alguém vai participar? Na minha opinião, não tem que participar mesmo. Você, Dávila, concorda com o Beraldo? Já houve casos em que um governador não alinhado ideologicamente se arriscou e saiu muito chateado justamente por conta de situações como vaias, brincadeiras, ironias, enfim. É natural que outros governadores não queiram participar de eventos com um aspecto político, né? Sim, mas precisamos colocar os pingos nos is nessa história. O Mota começou bem. Pingos nos is no sentido, quem iniciou essa polarização no Brasil foi o primeiro governo Lula, exatamente como o Mota bem mencionou, com o discurso nós e eles. Ali começou a criar um fosso, não de entendimento, mas de combate ao adversário como se fosse um inimigo a ser eliminado e não como um adversário. Afinal de contas, numa democracia, Caniato, a oposição é tão importante quanto o governo. É preciso alguém que fiscalize, que critique, que aponte os erros. Isso faz parte da democracia. Então, demonizar a oposição só fomenta o radicalismo político. Então, quem começou germinando essa semente foi lá atrás o primeiro governo do presidente Lula. Segundo ponto, o que bem disse o Beraldo, qual é o problema? O presidente Lula tem enorme dificuldade de cumprir o seu papel de chefe de Estado. E todo evento do governo é um ato político, não é um ato de chefe de Estado. E isso cria constrangimento aos governadores. Os governadores não querem participar de um evento que deveria ser, por exemplo, para dizer que liberou dinheiro para uma obra de infraestrutura importante no Estado, e aquilo se transforma em um palanque político para não só defender aliados do governo, como vaiar um governador. Isso rompe a confiança. Portanto, essa relação institucional que é tão saudável na República, não importa o partido do presidente da República e do governador de Estado, eles precisam conviver por uma relação institucional, ambos foram eleitos pelo povo. Isso não existe mais por causa dessas escorregadas do governo federal. Agora, quando os governadores organizam os eventos e o presidente da República vai, aí não tem problema. Aconteceu aqui em São Paulo. O Tarcísio participando de um evento aqui em São Paulo, onde ele controla a audiência, o Lula veio e tiveram até ali uma troca, eu diria até amistosa, entre o presidente da República e o governador de São Paulo. E isso mostra como é possível ter uma relação institucional quando é um evento para celebrar a relação institucional e não para explorar politicamente. Então, o presidente da República terá agora de fazer um enorme esforço para explicar para os governadores que é possível fazer um evento sem ter conotação política eleitoral. E isso é muito difícil com um presidente que vive do improviso, criando problemas, inclusive para os seus aliados, não é apenas para os adversários políticos. Então, ou o presidente da República veste o seu terno de chefe de Estado, ou a relação com os governadores será de mal a pior, porque não dá para transformar evento institucional em palanque político-eleitoral. Você mencionou um evento em que teve a participação do presidente da República e também do governador Tarcísio. Não sei se foi aquele, mas se foi o de Santos, eu me lembro bem que o presidente da República em algum momento se utilizou de uma ironia, querendo dizer que talvez ele se encontraria com o Tarcísio nas eleições de 26, enfim, o Tarcísio muito educado, um sorrisinho de canto de boca, mas ficou na dele, não retrucou. Foi esse dia, né? Foi exatamente. Exato. Você, Mota, eu acho que esse é um aspecto importante, né? O fato do governo federal, ou os eventos do governo federal serem transformados quase em eventos políticos, algo parecido com comícios, enfim. Há quem diga que o líder brasileiro, né, Mota, ainda não desceu do palanque, segue no palanque eleitoral, e o que reforça, na verdade, a polarização. Depois, lá na frente, muitos reclamam que os governadores não participam dos eventos, né, Mota?
E mais uma vez, Canhoto, eu vou lembrar, isso não é um problema exclusivo do Brasil. A gente está vendo isso acontecer nos Estados Unidos. Eu acho que a gente deu aqui um bom diagnóstico. São dois fatores que complicam essa cena toda. O primeiro fator é a caracterização do seu adversário como um inimigo a ser destruído. Basta você dar uma olhada, como é que essa história começou. Ela começou e hoje ela continua em pleno movimento. Então, como é que você convive? Como é que você trabalha? Como é que você participa de eventos juntos com alguém que você chamou de inimigo da democracia? E eu estou usando as palavras mais leves aqui, né? Porque há palavras que são muito mais pesadas que foram usadas para descrever. Então, não é possível a convivência com o inimigo. Agora, o segundo fator é esse que o Dávila explicou muito bem. É tratar o Estado como se fosse posse sua. Aí tem essa expressão em português terrível, né? Tomou posse do cargo. Em inglês você diz, fez o juramento do cargo. Em português não, você toma posse. Então, é assim que eles se sentem. Tomaram posse do Estado brasileiro, o Estado é propriedade deles, podem fazer o que quiser. Quando você junta essas duas coisas, você cria situações complicadíssimas. E aí cabe a cada político analisar a situação individualmente e decidir, vou ou não vou, participo ou não participo, porque o povo acordou, meus amigos. E aí a beleza das redes sociais, nas quais esse programa está sendo transmitido agora. Eu acabei de receber aqui, Canhoto, uma mensagem da Virgínia, está visitando o pai dela, que tem 86 anos de idade, legal. E ela me mandou aqui pelo Twitter uma mensagem dizendo que o pai dela está assistindo a gente aqui, muito feliz. Então o povo cobra. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo na minha viagem agora aos Estados Unidos. Eu estava esperando minha família, conversando com um amigo em plena Times Square, num sábado à noite, uma multidão que eu nunca vi igual, Canhoto. E eu conversando com um amigo brasileiro, parou um sujeito na minha frente, Roberto Mota. Eu falei, eu não acredito. Me reconheceram aqui. Então, o povo tem essa característica, ele está em todo lugar. E ele vai cobrar. Não é possível mais você se esconder. Não é possível mais você prometer uma coisa e fazer outra depois de eleito. Porque em algum momento, em algum lugar, alguém vai bater no seu ombro e vai cobrar essa fatura. Com certeza. Quer fechar você, Beraldo? Muitos se questionam, né? Diante desse cenário de polarização, enfim, algo que começou justamente em governos passados, para onde caminharemos? Você acredita que a gente vai passar por um processo de pasteurização, um processo de moderação generalizada, todos vão vir para o centro, ou não? Esse processo vai se acentuar e cada vez mais grupos vão para os lados opostos, né? Mais para a direita e mais para a esquerda. Não, esse movimento ele não tende, na minha opinião, a arrefecer por um motivo simples, Canhoto. Quando a gente faz a referência às eleições de 2002, né, onde o PT, que foi ali um embrião das redes sociais, desse exército tecnológico participando de eleições, ali havia um objetivo de conquista de espaço, as pessoas estavam ainda muito puras nesse ambiente das influências que você recebe, naquela época ainda de e-mails, né, telefone ainda funcionava, era uma outra realidade. Hoje, essa polarização, ela está alicerçada não mais nessa pura busca de espaço, mas, sobretudo, na minha opinião, por um sentimento de boa parte da sociedade que olha para as coisas que acontecem e já perderam a esperança de ver essa política água com açúcar, essa política da conciliação, esse presidencialismo de coalizão, essas fórmulas meio barro, meio tijolo, elas já não deram certo, porque a pessoa sente essa pressão todos os dias. Hoje, não é mais só a pauta econômica, né? Então, é que
a pauta econômica ela se reflete no estilo de vida. Então, aquele modelo de que você, no ano pré-eleitoral, você usa ali os instrumentos que tem para poder garantir que ele tenha uma comida melhor no prato, para garantir que ele possa fazer uma viagem, aí faz aquele mega show lá na cidade, aí a pessoa tem aquela sensação de bem-estar e acha que está tudo bem, e no ano seguinte só tragédia. Só que hoje você tem a questão da criminalidade. A população brasileira ela está num ponto onde ela não sai mais tranquila nas ruas. Os pais e mães de família olham para os seus filhos com uma permanente preocupação, não só dos filhos saírem e não voltarem porque uma tragédia se abateu sobre eles, uma tragédia absolutamente evitável, né, que não tem um motivo relevante para acontecer, mas também uma situação em que jovens saem, às vezes se submetem às piores influências possíveis e aí terminam como aquele rapaz, aquele jovem de acho que 15, 16 anos, que a gente tratou desse caso ontem, que de repente pega uma arma, entra na garupa de uma moto, sai por aí assaltando, até que encontra um cidadão que não aguenta mais, que ele toma a arma e põe fim à sua vida, porque ele ousou colocar aquela arma contra alguém que já não estava mais contando com a serenidade do cumprimento da justiça. Então, o sentimento que está dominando a sociedade hoje, Caniato, exige uma temperatura mais alta. A pressão é maior. Por isso, eu não acho que isso vai se arrefecer, não. Eu acho que vai se moldando, mas a tensão continuará muito alta.